Olá! Dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos falar sobre a teoria da biogeografia de ilhas. Bom, nós vamos utilizar como exemplo esse artigo aqui de Adriano José Barbosa de Souza e colaboradores, que tem como tema a aplicação da biogeografia de ilhas em campos de murunduns. Bom, na introdução deles, eles abordam que a teoria da biogeografia de ilhas, elas podem ser testadas tanto em ilhas continentais, que são ilhas propriamente ditas, ou qualquer área isolada, como fragmentos florestais, por exemplo. Ou seja, a teoria da biogeografia de ilhas, ela traz que qualquer espaço de terra que seja isolado de outras áreas, ela pode ser considerada uma ilha. Bom, e aí, nesse artigo, eles falam sobre os murunduns. Os murunduns são um tipo de vegetação típica do cerrado, que apresenta uma área plana, que no período de chuvas é alagado, e vários morrotes de terra recobertos por vegetação lenhosa, que são esses morrotes que são chamados de que são a área que eles vão estudar. No caso, esses morrotes que são as ilhas, que eles vão verificar se realmente pode ser aplicada a teoria de biogeografia de ilhas nessa região. Aqui, ó, vou mostrar para vocês os murunduns. São aqui, e aqui é a área plana onde ele é alagado, na época de chuvas. Bom, o objetivo do trabalho deles foi testar se a riqueza de espécies vegetacionais está diretamente relacionada ao tamanho dos murunduns e analisar se murunduns mais afastados da área fonte, no caso Capão do Cerrado, possuem menor riqueza de espécies. A metodologia que eles utilizaram foi eles delimitaram a área de estudo, que o estudo ele foi realizado em uma fitofisionomia de campo de murundum adjacente a um capão de cerrado, em áreas situadas dentro do Parque Estadual do Araguaia, no município de Novo Santo Antônio, no Mato Grosso. Eles realizaram a coleta de dados, que foram demarcadas 3 transseções de 500 metros, paralelas entre si e perpendiculares ao Capão de Cerradão. O Capão de Cerradão era a área assim, que eles colocaram que é próxima, que é de onde vêm as espécies, no caso da teoria de biogeografia de ilhas, que eu vou explicar mais na parte dos resultados. Bom, foram considerados como murunduns todas as elevações do terreno com altura superior a 5 centímetros e com ou sem a presença de espécies lenhosas e cupinzeiras. Aqui, ó, foi o esquema que eles fizeram na metodologia do campo dos murunduns. As transeções 500 metros e 35 metros entre cada um. Bom, foram tomadas medidas de altura máxima de cada murundum, com o auxílio de um apoio de 50 centímetros para minimizar o efeito da vegetação. E essas medidas, do maior e do menor diâmetro de cada murundum, elas foram tiradas com uma trena laser e calculadas com o uso da fórmula elipsoide. Essa fórmula bem aqui. Bom, adicionalmente, eles analisaram a relação da altura do murundum com a riqueza de espécie e a altura e a abundância. Aqui, o tamanho, né, é que eles tiraram esses 50 centímetros e a altura do murundum. Bom, como resultados do trabalho deles, eles tiveram um amostral de 582 indivíduos pertencentes a 58 espécies em 53 murunduns, sendo que 13 murunduns na primeira transeção e 20 em cada uma das outras 2 transeções.
Bom, a riqueza de espécies variou de 0 a 21 e a abundância variou de 0 a 40 indivíduos, com um total de 582 indivíduos distribuídos em 58 espécies. Houve uma relação positiva entre área e riqueza, como previsto na teoria de biogeografia de ilhas. Diz que quanto maior a área, nesse caso aqui, olha, vocês podem observar na imagem que quanto maior a área, maior vai ser a riqueza de espécies, maior vai ser a abundância e a riqueza dessas espécies. Bom, apesar da distância dos murunduns em relação à área-fonte, que no caso foi o que eu falei para vocês anteriormente na parte da metodologia, eles utilizaram Capão do Cerradão como área-fonte das espécies, área-fonte da pesquisa da teoria da biogeografia de ilhas. Bom, ter sido correlacionada negativamente com a abundância de indivíduos, a hipótese de que a riqueza de espécies diminuiria com a distância foi rejeitada, refutando a espécie de que esta relação seria significativa. Quanto mais próxima da área-fonte estiver a ilha, mais abundante em espécies ela vai ser. Só que no caso dos murunduns, essa parte da teoria não pode ser aplicada. Por quê? Eles dizem que os murunduns eles não são totalmente isolados, né? Então acaba que essa parte da teoria não pode ser aplicada nesse caso. Porque vão continuar, ele vai ter uma influência de outros murunduns próximos, ou até mesmo da parte de planície, que é alagada. Bom, a altura dos murunduns, ela influenciou positivamente na riqueza e abundância de indivíduos. De acordo com Porolin et al., a altura do murundum pode facilitar a colonização por novos indivíduos, uma vez que espécies não adaptadas ao alagamento se estabeleceriam nos murunduns mais altos e com maior facilidade. Então, foi uma questão que eles destacaram nesse artigo, é que quanto mais alto os murunduns, maior vai ser a abundância de espécies, nesse caso. Ó, aqui nesse gráfico, eles retratam essa parte, que quanto mais alto o murundum, maior vai ser a abundância de espécies, e aí ele mostra aqui. Como conclusão do trabalho, os resultados eles mostraram que os campos de murunduns funcionam parcialmente como modelo da teoria da biogeografia de ilhas. Por quê? Eles encontraram apenas a relação esperada somente entre a área da ilha, no caso Murundu, e a riqueza de espécies. Quando eles testaram o padrão de riqueza de espécies dos campos com a questão da área-fonte, aí a teoria da biogeografia de ilhas não pôde ser aplicada. E aí foi verificado que os resultados atendem parcialmente às premissas dessa teoria. Contudo, a relação entre a área e a riqueza estava de acordo com o padrão esperado. Também foi observada uma relação positiva entre a altura do murundu e a riqueza de espécies. Bom, e as perguntas deixadas no nosso trabalho escrito sobre a teoria da biogeografia de ilhas e esse artigo aqui em si foram as seguintes. Bom, a primeira, com relação à área-fonte, por que a hipótese de que a riqueza de espécies diminui com a distância não pode ser aplicada aos murunduns? Como eu já havia dito anteriormente, essa foi a questão, a grande questão desse artigo, é que nem todas as partes da teoria da biogeografia de ilhas puderam ser aplicadas. Então, nem todas as áreas
as áreas isoladas podem ser consideradas de fato ilhas, seguindo, nesse caso, se a gente for seguir à risca a teoria da biogeografia de ilhas. Por quê? No caso dos murunduns, mesmo eles sendo regiões isoladas entre si, uma parte da teoria não vale, que no caso a questão não foi validada, que no caso foi a questão da área-fonte com relação à distância. A distribuição, a quantidade de espécies, a abundância de espécies, ela não diminuiu quanto mais longe o murundu ficava da área-fonte. Continuava a mesma quantidade de espécies, assim, mais ou menos a mesma quantidade de espécies. O porquê? Porque também é preciso levar em consideração a distância entre o murundu e entre um murundu e o outro, e também porque essas regiões elas não ficam sempre isoladas. Elas ficam isoladas parcialmente. No caso, metade do ano elas ficam totalmente isoladas e na outra metade do ano elas acabam não ficando, porque ocorre o período de seca e a planície seca e as espécies elas podem transitar entre si. Bom, e por que a teoria de biogeografia de ilhas atende apenas parcialmente os campos de murunduns? Eu já respondi para aqui, que é porque a parte que fala sobre a área-fonte, ela não pode ser aplicada no caso dos murunduns. E é isso. Essa foi o artigo que nós escolhemos sobre a biogeografia de ilhas. Espero que vocês tenham gostado.